Seja muito bem-vindo, Fernando. Obrigado, Michel. É um prazer falar com você. Eu te conheço há bastante tempo lá do Clube Pinheiros, mas fazia tempo que a gente não se via. Pois é, cara. Que bom que você me procurou. Obrigado. As redes sociais e o Endorfina, né, tem colaborado muito aí para que eu reencontre pessoas que conheci e tive contato aí há muitos anos, principalmente no Esporte Clube Pinheiros, né, onde eu também passei parte da minha adolescência, infância e adolescência. E vai ser um papo legal, principalmente, claro, por todos esses últimos 2 anos aí que você viveu e que todos nós vivemos aí de pandemia, mas o seu livro, e esse vai ser o assunto principal aqui. Mas tá tudo bem aí, cara, com você, com a Sabrina, com seus filhos? Tudo jóia. Recém-mudado, né? Cheguei em São José do Rio Preto recém-mudado, efetivamente. Viajei bastante de carro. Até tem uma história engraçada. Eu vim de Maceió. Só que meu filho... Foi de carro de Maceió para aí? Sim, 2.400 quilômetros, porque meu filho veio de avião com meu sogro. Só que... O Beni, o novinho, né? O Isso, o Benício, de 6 anos. Só que no decorrer desse último ano, a minha mulher acabou adotando uma gata. Nós já tínhamos um cachorro e um gato. A minha mulher adotou uma gata. Para que facilitar, você pode complicar, né? Mal sabíamos que ela estava grávida e teve 3 gatinhos. Verdade. Então, acabou doando 2 e ficou com um que o meu filho se apaixonou, que se chama Biscoito. E aí, como que nós iríamos trazer no avião 3 animais? Porque meu sogro veio com uma gata e com meu filho. Aí sobraram 3 animais. Nós não tínhamos como vir, porque só pode ir um adulto por animal, ou um animal por adulto. Exato. E aí não tínhamos como, então viemos de carro. Então, 2.400 quilômetros com 3 animais no carro é desafiador. Quanto tempo que você fez, só por curiosidade? 3 dias. 3 dias. Caraca, meu. Mas foi bom, fomos parando e... Claro, o duro de viajar pelo Brasil é que nunca é uma viagem muito relaxada, né, cara? As estradas não são legais, a sinalização não é legal, né? Os caminhões são muitos, então não é igual viajar, sei lá, pelos Estados Unidos ou pela Europa, que você pega aí retas intermináveis, que dá praticamente para você dar uma cochilada e curtir o visual, né? Viajar pelo Brasil tem essa questão de que você tem que estar sempre em estado de alerta, né? E como as chuvas recentes, as estradas de Minas Gerais estão terríveis, muito buraco. Então era o dobro de atenção. Mas tiveram vários perrengues aí no meio do caminho que isso vai ficar para o próximo livro. Cara, a hora que esse episódio aqui for ao ar, já vai ter ido ao ar um episódio que eu gravei essa semana com o cara que veio, que atravessou o Brasil pedalando de bicicleta, o Fernando Zogaib. Depois houve, porque coincidentemente você está falando aí de uma viagem de carro de 2.000 e poucos quilômetros, ele viajou 10.162 de bicicleta, cara. E ele mesmo falou, né? Assim, é complicado, porque as estradas são mal conservadas. Isso foi em 2019, se eu não me engano. Não, 2020. No mesmo ano que você estava nadando, ele estava pedalando, isso mesmo. Ah, né? Vou escutar, com certeza. Ele fez 50 dias. Ele bateu o recorde, o melhor tempo na época. Hoje já quebraram o tempo dele, acho que por 7 dias. Certo. Que é outro cara que eu quero trazer aqui. Mas, enfim, esse é um problema, né, cara, do Brasil, essa questão aí da gente não ter uma infraestrutura para quase nada, né? Mas, assim, a infraestrutura, a malha rodoviária, ela é boa no sentido de que ela alcança aí os confins do Brasil, mas de uma maneira muito precária, né, cara? Infelizmente, né? É verdade. Mas, bom, vamos lá, vamos para o assunto que interessa, Fernando. E eu já fiz um disclaimer aqui para você, né? Quase que eu te chamei de Renato, né? Que é o teu irmão. Eu tive mais contato, que deve regular a minha idade, né? Você eu sou 69, você é 68 ou 67 e o teu irmão acho que é 70, né? Isso mesmo, Renato é 70. Exato, porque no polo aquático a gente tem esse costume, né? De reconhecer a pessoa pelo ano de nascimento. É isso aí. Mas enfim, cara, eu já quero começar pelo final aqui, já que na introdução eu já deixei claro aqui pro ouvinte que você decidiu escrever o livro com esse objetivo de passar, né, cara, os seus ensinamentos e tal. Os seus 2 primeiros filhos do primeiro casamento já são praticamente, quer dizer, já são adultos, né? Porque 15 e 18, né? Isso. E eu sei, porque eu também
tenho uma filha de 22 também, do primeiro casamento, né? Qualquer divórcio não é fácil, com filhos, então fica mais complicado ainda. Então, é verdade. Mas, ao mesmo tempo, a gente acompanhar a evolução deles, mesmo passando por um divórcio e tal, é bacana, né? Porque a vida é assim, a vida como é que ela é. E você decide, então, escrever um livro para poder passar os seus ensinamentos da sua vida e do esporte, já que o esporte esteve e está ligado aí a você de uma maneira tão forte, tão íntima. Sempre. E você, cara, não é, né? Assim, pelo teu currículo profissional, você trabalha hoje, quer dizer, já faz muitos anos, né? No mercado aí de grandes magazines de construção, né? Na área comercial, de marketing e tal. Não tem nada a ver com alguma coisa parecida com escrever um livro. Não. Cara, escrever um livro é uma coisa que estava na sua cabeça. Seu pai é advogado, não é isso? Meu pai é advogado. Porque advogado normalmente, mesmo que não goste de escrever, acaba escrevendo bastante, né? E normalmente muito. Escreve bem, apesar do juridiquês. Muito. Isso é uma coisa que você herdou do teu pai? Você tinha esse sonho de né, escrever um livro? Como é que é? Plantar uma árvore, escrever um livro e ter um filho. E ter um filho, né? Isso. Você já estava aí com 3, né? Você já disse que plantou algumas árvores lá em Brasília. Lá em Brasília. Mas de onde, cara, que surge a vontade, assim, em você de, cara, vou escrever um livro? Na verdade, eu estava muito empolgado com os treinos lá. Eu estava indo bem lá no campeonato catarinense, né? Inclusive, eu estava em terceiro na minha categoria de travessias. Eu estava com patrocínio, digamos assim, do Clube Lira, que é um clube muito bom em termos de natação. Chama Lira Tênis Clube, lá de Florianópolis. E eles pagavam todas as travessias do ano. E aí eu comecei indo bem e tal, e estava bem empolgado, treinava 3, 4 vezes por semana, às vezes 5 vezes por semana, aí começava a nadar no mar também, lá que eu peguei gosto por nadar no mar. Vou até ressaltar aqui, tem uma equipe bem bacana que chama Travessias da Ilha, que é um pessoal que se reúne, o organizador é um bombeiro, né, é um salva-vidas, bombeiro militar, e ele é que organiza, vai com bote, a gente vai até uma ilha, ele leva frutas, tal, a gente come banana, come melancia, depois volta. Então, geralmente são percursos de 4 km nadando. Legal, e aí eu comecei a tomar gosto por nadar no mar. Mas não deixei treinar na piscina, porque a piscina se aperfeiçoa a técnica, né? Claro. E aí comecei e tal, estava bem empolgado, eu falei para minha mulher, eu acho que eu vou fazer um desafio, eu vou me desafiar esse ano de nadar 500 km. Bom, 500 km no ano parece fácil, mas para quem trabalha, tem filho pequeno e tal, tem que ter aquele compromisso. A Ana Marcela Cunha, ela nada isso aí em 3 meses, né? Mas para quem é normal, quem tem uma rotina, eu sou uma pessoa normal, na época eu estava com 51 anos, né? Eu não tenho pretensão de ser campeão olímpico, nem campeão de travessia, mas até para mostrar que qualquer pessoa consegue fazer isso, se colocar como objetivo, né? E nadar 500 km, bom, você divide... Eu sou muito, sim, de planilha, né? Então, já peguei 500, dividi por 365 dias, já calculei que dava 1.400 metros por dia. Só que não é todo dia que você nada. Eu tinha muita viagem que eu fazia no interior de Santa Catarina e tal, então eu ficava 2, 3 dias sem nadar. Aí, quando eu voltava, eu nadava 2, 2,5 para compensar. Final de semana, ia fazer travessia, nadava 4, 5 para compensar. E tudo planilhado. Então, tinha meses que eu estava em déficit. E aí, eu corria, nadava bastante para recuperar, diariamente alimentando a planilha. E aí eu falei, no finalzinho ali do mês, na hora de fazer o acerto aí de contas da família, você ainda fazia o acerto de contas do teu desafio, né, cara? Sim, saber se estava no azul ou no vermelho. Era diariamente, era online. Todo dia que eu nadava, já chegava lá e já... a sua mania, cara, eu vou te falar. Já chegava lá e já preenchia. E aproveitava, à noite, depois que meu filho estava dormindo, eu aproveitava para escrever. Aí eu escrevia relatos do dia, relatos do momento. Só que no meio do caminho, eu não iria imaginar. Surgiu a pandemia. No meio do caminho, né, existe aquele ditado, inclusive eu falo aquele poema, inclusive eu falo no livro. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. E aí aconteceu. Só que eu tinha me proposto a cumprir esse objetivo. Era uma meta que eu tinha traçado para mim de nadar 500 km. Eu cheguei a nadar, Michel, mais de 50 km amarrado. Porque no meu prédio, uma piscina de 10 metros. Durante o inverno, gelada, mas gelada, porque não tinha aquecimento. Lá em Florianópolis, no inverno, eu descia com touca, uma touca de neoprene, grossa, eu tive que comprar, porque a cabeça começava a latejar. E eu tinha feito, quando começou a fechar a piscina, começou a fechar a mar, eu não tinha onde nadar. Aí eu conversei com a síndica do meu prédio. Obrigado, Vildes.
Abraço. Conversei com ela. Viu, cara? Porque não é todo meu. Aqui no meu prédio não tem piscina, mas, não dava para usar nem o banquinho lá para ficar esperando o Uber na portaria, não dava para usar. Conversei com ela, expliquei que eu estava em terceiro no Campeonato Catarinense, que eu não poderia parar, que eu não saberia quando eu ia voltar. Falou, tudo bem, mas nada antes das 7. Beleza, a piscina era um pouco distante assim. Antes das 7 já estava na água, direto nadando. Um pouquinho antes de fechar o clube, eu falei, deixa eu pegar meu tempo aqui. Aí eu peguei meu tempo, 200 metros, eu calculei 3:30, vai, nadando tranquilo. 500 metros, deixa eu roubar para mais, 10 minutos. E aí eu me baseava nisso. Claro, eu falava, você tem isso. Eu apertava o cronômetro, 3:30, espetava o alarme, já nadei 200. E aí eu fazia séries de 200 e séries de 500 na piscina amarrado. Com isso eu consegui me coordenar tal para nadar pelo menos 3, 4 vezes por semana nessa forma. E foi muito bom, porque ficou 2 meses o clube fechado. Imagina 2 meses sem nadar. E aí eu tinha esse meu compromisso pessoal, não era com ninguém, era comigo mesmo que eu ia fazer. E aí eu relato isso no livro, é bem bacana também. E tem diversas outras oportunidades de travessias que eu fiz também, que eu relato, diversas ilhas que eu fui nadando e voltei nadando. Tem relatos aí que eu vi um monte de mini arraias, assim, embaixo de mim, que é na praia do Campeche, lá em Floripa. É uma praia muito bonita, assim, a água é bem cristalina. Então, não sei se era a época de reprodução das arraias, então tem um monte de arraia pequenininha, assim, eu nadando por cima. Eu imagino que no começo do ano, ou no final de 2019, quando você começou a matutar isso na tua cabeça, porque você decidiu, de fato, acho que no dia 2 de janeiro dar o início, 2 de janeiro. Essa trajetória do livro e a natação. Isso. Você deveria ter planejado, eu imagino, você deve ter planejado, que você ia participar do campeonato tal, da travessia tal, sei lá, né? Que iam ser mini metas ou metas intermediárias para te ajudar a cumprir os 500 quilômetros. Quando veio a pandemia, você em nenhum momento pensou, cara, putz, tá tudo tão... Porque hoje a gente fala da pandemia, no passado, embora ela ainda esteja aqui, eu já estou sabendo, inclusive os campeonatos mundiais de natação, então estão todos postergados já para 2023, né? Não vai ter nem esse ano. Ouvi agora recentemente o Bruno Fratos falando e a própria Ana Marcela. Mas a gente fala, assim, desse auge da pandemia, quando a gente não sabia o que era, a gente fala no passado. Você não pensou em, tipo assim, cara, tudo bem, eu nadei e o livro já está começando a ser escrito, eu vou esperar passar a pandemia para voltar a ter uma situação onde eu não precise, né, nadar amarrado, ou não precise passar... Eu passei 1 ano sem nadar, né? Passei 10 meses sem nadar porque o clube fechou e eu não tenho piscina no meu prédio, né? Mas simplesmente, como quase todo mundo fez, né? Tipo, quem podia falou, cara, deixa eu parar, deixa eu cuidar da minha saúde, da saúde da minha família, e a hora que der eu volto, né? Não passou isso pela tua cabeça de falar, cara, calma, vou dar uma pausa aqui e eu recomeço, sei lá. A gente achou que a pandemia fosse passar em alguns meses, né? A gente imaginou. Mas não passou, viu? Eu sou uma pessoa que gosta muito de desafios, né? Aí eu falei, bom, plano A não dá, deixa eu pensar no plano B e plano C. Então eu já estava pensando como que eu iria fazer. E aí acabou dando certo o plano B, que foi a primeira opção, de nadar amarrado. E sabia que nadar amarrado é uma boa experiência, porque quando você nada amarrado, o próprio balanço da água, que você está nadando no mesmo lugar, gera uma certa instabilidade assim na água. A água não fica lisinha igual uma piscina com raia. Mas uma piscininha pequena, né? Você tem que fazer mais força e você tem que pegar um ritmo bom. E a hora que você puxa a água, você faz bastante força também. Eu senti que depois desses 2 meses nadando, quando eu voltei a nadar, nossa, foi uma satisfação muito grande. Quando eu voltei a nadar na piscina, eu vi que eu estava mais forte. Eu estava mais forte. E eu te falo que psicologicamente foi muito importante para mim nadar durante a pandemia. Porque no livro eu relato, né? Tem vários perrengues aí empresariais também que ocorreram comigo ao longo do ano 2020, a pandemia. Eu e minha esposa tínhamos 4 lojas de calçados femininos em Florianópolis e tem uma série de situações econômicas aí que se complicaram. Então, a natação funcionou comigo como uma psicóloga, terapia, como uma terapia, é isso mesmo. Eu já escutei várias pessoas falando, inclusive nos podcasts, realmente eu sempre precisei praticar um esporte para me desestressar. E a natação realmente foi muito importante nesse sentido, e ter uma meta foi essencial para conseguir levar um ano de uma forma mais leve. Por sinal, a minha esposa pegou Covid, meu filho pegou Covid em julho de 2020, eu não peguei. Depois, recentemente, lá em Maceió,
alguns colegas pegaram, nós fomos viajar até Teresina num avião pequeno, cabia 5 pessoas. Das 5, 3 voltaram com Covid. Um avião pequenininho, só cabe 5 pessoas. Aí, na volta, todo mundo foi fazer exame. 3 tinham pego, eu não peguei, um outro colega que já havia pego também no passado não pegou. Então, a natação me ajudou muito a fortalecer meu sistema imunológico, com certeza. Sem dúvida, claro. Eu até brinco. Você tomando um solzinho, né? Uma radiação UV, isso também ajuda, né? Eu até brinco que a piscina que eu nadava lá em Floripa tinha ozônio, né? O tratamento da água não era cloro, era ozônio. Então, o ozônio também deve ter ajudado a matar... Você é sangue A, tipo A? Sou A mais. Cara, eu também sou A mais. Eu não sei se eu li isso em algum lugar, alguém me falou, mas parece que as pessoas com sangue A, do tipo A, acho que são menos propensas, não sei porquê. Cara, aqui em casa... Nós 3 somos A, nós não pegamos, e assim, tipo, a minha filha mais velha veio aqui, ficou abraçando a gente, beijando a minha filha mais nova e tal, não sei o quê. Pai, tô com Covid. Deixa eu dizer que você tinha feito o exame. Não pegamos. Aí minha sogra pegou, meu cunhado pegou, cara, abraçando, beijando, pegando, né? Ninguém pegou. Por sorte. Agora, na verdade, eu tô até querendo pegar, cara, essa Omicron, claro, né? Que não tenha nenhum sintoma. Eu não sei se eu já tive Covid, eu nunca fiz esse teste, né? Eu já fiz 2 vezes. Contato, Mas... Porque, cara, tá todo mundo dizendo agora, no começo de 2022, que a gente invariavelmente vai pegar, né? Vai contrair. Pode ser que a gente sofra mais, sofra menos ou não sofra. Porque, cara, tá uma paranoia, né? Hoje, ainda no jornal, tá saindo notícias já da Europa, acho que a Israel, sei lá, dando a 4ª dose, a Inglaterra, não sei. E o Brasil já vai também ter isso, quer dizer... Mas vamos lá, cara, deixa o Covid... Agora, me diz uma coisa, O ano de 2020 foi complicado mesmo para todo mundo, né, cara? Muito. E não tem como alguém falar que não foi, porque ninguém havia vivido algo, né? Nenhum ser humano vivo, ou quase nenhum, né? Um pequeno percentual de centenários que já tinha passado por alguma coisa parecida, mas via de regra ninguém tinha passado por isso. Você saiu bem disso depois do desafio e, claro, essa empolgação toda do livro, aí vocês se desfizeram das lojas, né? Você começou de novo a trabalhar no mercado de magazines de construção e tal. Acabou que 2020, entre mortos e feridos, foi um ano bacana para você. Bacana não, mas um ano onde você pelo menos conseguiu se manter são e salvo, né, do Covid. Sim. Foi importante para você esse desafio. Foi importante. Eu senti que eu saí mais fortalecido. Até no livro... É um livro que, na verdade, eu nunca vi um livro assim, tá? Eu escrevi sem saber também. No meu livro, tem vários QR Codes relacionados a músicas, que expressavam os sentimentos que eu sentia no decorrer do livro. Que então, é a tua lista do Spotify do livro. Então, são 38 músicas. A primeira, eu me senti exatamente na canção do Raul Seixas, O Dia que a Terra Parou. Porque quando tudo foi bloqueado, quando tudo foi bloqueado em fevereiro, lá em Floripa, foi lá pelo dia 20 de fevereiro, foi tudo bloqueado, não podia nem sair na rua. Eu estava no meu condomínio, que era um condomínio legal, que tinha quadra de futebol, tinha piscina, tinha um pomar. Mesmo assim, eu me senti bloqueado o dia que a Terra parou. Aí eu falei, essa música é legal, essa música tem a ver com o que eu estou sentindo no momento. Aí eu escrevi ela, na verdade eu copiei a letra dela, tá no livro, e tem o QR Code para quem quiser clicar e ouvir. E tem diversas músicas, como eu gosto muito de escutar música e prestar atenção na letra. Então, eu falo inglês, tal, assim que eu terminei a faculdade, eu estudei um tempinho na Inglaterra. Então, eu capto bem toda a letra das músicas. E aí tinha várias músicas, tem uma música que tem uma música em italiano, que relata momentos da pandemia. Então, para quem viveu a pandemia, todos nós vivemos, vai ser bem bacana recordar, escutar as músicas, que vai te remeter a uns sentimentos aí relacionados ao ano 2020, que foi um ano totalmente fora da caixa, né? Um ano que ninguém nunca viveu isso e nem o crash da bolsa de 1930 nos Estados Unidos foi tão impactante como... Não, tem um documentário no Netflix, foi ao ar no ano passado, não me recordo, mas foi gravado durante 2020. Logo perceberam lá os cinegrafistas e tal que daria para fazer um filme legal. Cara, eles mostrando o planeta, inclusive as grandes cidades, durante o auge da pandemia. Então, assim, as ruas desertas, né? Como é que os animais começaram a invadir. Eu não lembro agora o nome.
Cara, é uma coisa que a gente vai se lembrar, bizarro, né? Mas assim, a gente, porque você se lembra, sei lá, do dia do nascimento dos teus filhos, de coisas Isso, importantes para você. Mas uma isso. lembrança coletiva, esse vai ser tipo 2011, setembro de 2001, né? Não, 2011, né? 2011. 2011, Não foi 2011, Não, cara. foi Que ano antes, que foi foi o antes. atentado? Nossa Senhora, mas tô... É. Enfim, Eu sei que foi 2001, 11 claro, de setembro. 11 de não, setembro. 11 de setembro, de 2001, foi 2001. Isso, Foi isso logo aí. depois enfim, minha filha era novinha e ainda teve aquela história do ano 2000 que o mundo ia acabar, que ia ter o bug do milênio, lembra, meu? Aí, de repente, em Lembro. setembro, o mundo para e, cara, eu lembro direitinho onde é que eu tava, né? Agora a pandemia foi muito mais marcante e a gente vai lembrar não de um dia, de um momento, mas a gente vai lembrar de um ano, o que não aconteceu, o que aconteceu nesse ano que já parece muito distante de 2020. Agora, eu ia tocar mais pra frente nesse assunto da música, mas você chegou a nadar ouvindo música? Não, né? Ainda mais no mar, né? Acho que não dá muito Não. certo. Na verdade, eu já até tive. Há muito tempo atrás eu tinha aqueles fone de ouvido com música e tal, mas eu não curti muito, sabia? Nadar é importante você estar focado no que você está fazendo. Claro, E nadar no mar ainda mais, você consegue escutar, tipo um jet ski mais se aproximando. Não, sem dúvida. Pelo som, dentro da água mesmo, você consegue sentir se tem uma embarcação e tal. Exato, e nadar no mar requer muita atenção, porque eu sempre nadei de touca no mar, apesar de não precisar. Eu sempre nadei de touca no mar para sinalização e sempre nado com aquela touca preta, né? Claro. Não, uma touca colorida, vermelha, amarela, e sempre com uma boia sinalizadora atrás também para a embarcação ver. Isso era legal. Lá em Floripa, inclusive, o pessoal brincava que seguia a boia verde, né? Porque a minha boia era um verde fluorescente. E geralmente, como eu sou muito competitivo, mesmo em treino, eu gostava de chegar em primeiro. E aí o pessoal brincava que seguia a boia verde. E foi bacana. Esse período lá em Floripa foi muito bom. Fiz bons amigos, até hoje eu tenho contato com o pessoal. E o esporte, Michel, você até comentou sobre o esporte no início. O esporte, eu acho que tem essa capacidade de unir bem as pessoas, porque você está lá ralando, às vezes sofrendo assim fisicamente junto, tudo isso acaba unindo as pessoas, né? E quando você faz uma amizade no esporte, o que eu percebo é que essa amizade dura muito tempo, né? Dura bastante tempo. Assim como no Exército, porque eu fiz CPOR em 87. Até hoje eu tenho mais de 300 amigos, que a gente se relaciona pelo WhatsApp e tal, porque você cria uma união, você cria uma amizade, porque é um ano muito intenso, né? O ano do Exército. Muitos acampamentos, acampamento de sobrevivência. Você acaba, entre aspas, sofrendo junto, amadurecendo junto. Isso cria uma união, cria um laço. E o esporte, eu acho que é a mesma coisa. Você eu conheço há muito tempo. Eu sei que você nadava muito, corria muito e tal. A gente chegou a treinar um tempo junto lá com o Alberto, que era técnico do triatlon lá do clube, mas eu só fazia parte de natação. Meu irmão fazia um pouquinho de triatlon. E isso aí acaba unindo, né? Então, você encontra uma pessoa 20 anos depois, 10 anos depois, tem sempre um papo. Por exemplo, eu cheguei aqui, primeira coisa que eu fiz, São José do Rio Preto, fui procurar piscina. Dois dias depois, eu já estava sócio do Rio Preto Automóvel Clube, que tem uma piscina bacana, uma piscina bem old school, assim, que me remete muito à piscina externa do Clube Pinheiros, que é muito parecida, uma piscina de 25 metros. A piscina, a siberiana, ela deu uma modernizada, né? Não sei quanto tempo faz que você não nada lá, mas a piscina de 25, a piscina do Polo, cara, tá igual. Aquela. Até o trincado nos azulejos é o mesmo, cara. Aquela de 25 metros. Né? Então Exato, me trouxe uma coisa assim de déjà vu e tal, bem bacana. E no primeiro dia que eu fui treinar, tinha 2 masters também que nadaram do meu lado e tal. Aí encerrou tal treino, a gente começou a conversar. Várias pessoas conhecem o William, que foi meu técnico no Pinheiros, o Adolfo, o Mineiro. Até um deles me falou que o Mineiro era recordista brasileiro, ele chegou a alguns centésimos segundo do recorde do Mineiro. Então você acaba já tendo um assunto, né? E acaba criando já uma amizade rápida, assim. É bem bacana esse relacionamento com o esporte. O esporte eu sempre fiz, né? Sempre fiz. Eu até te falei que eu fui da seleção de futebol do Clube Pinheiros. Natação, eu te confesso que eu nunca fui assim campeão brasileiro, campeão paulista. Eu treinava para tentar pegar os índices para poder competir, mas nunca fui um destaque. Mas eu sempre gostei. Até tem um ditado, eu me lembro bem quando eu fui promovido para o treino do William, né? Que o William era o treinador da equipe principal. Eu treinava com uma equipe secundária, digamos assim. Aí eu fui treinar com o William, que era o cara fera lá. Aí meu pai me falou, né? Antes
rabo de leão que cabeça de rato, né? Então, melhor ser o último dos melhores do que ser o melhor dos piores. Claro, e com o William eu acabei me desenvolvendo bastante, corria lá pelas alamedas do clube, treinava bastante. Em época de campeonato paulista, tinha que acordar às 5 da manhã, treinar, ir para a escola, depois da tarde treinava de novo. Mas eu sempre gostei de esporte e me faz falta se eu não faço nada. Claro, a gente acaba se acostumando, mas de certa maneira até viciando, né, cara, nessa sensação que por mais que às vezes você não esteja necessariamente com aquela vontade de cair na piscina ou sair para pedalar, correr ou para academia, aquela sensação depois, quando você está voltando para casa, voltando para o trabalho, quando você vai, né, sai do chuveiro e vai para casa dormir, cara, é uma sensação que não tem preço. E claro, né, a gente gosta dessa sensação e acaba querendo vivenciar isso, enfim, por muitas e muitas vezes. Agora, falando de natação propriamente dito, você falou aí da tua infância e adolescência na natação lá no clube. Certo. A tua preocupação hoje, é claro, não é mais desempenho. Você estava tendo um desempenho ok no Campeonato Catarinense, a hora que você já se empolgou e tal, né? Acho que você estava em terceiro lugar no campeonato, a hora que parou tudo da pandemia. Parou tudo. A tua preocupação nos 500 quilômetros também não era cumprir esses 500 quilômetros treinando e se desafiando para fazer sempre tempos bons. Você caía na água para uma natação normal. Tinha dia que você não fazia nenhum tiro, ainda mais no mar ou, sei lá, nadando amarrado. Mas tinha dia que você fazia série e tudo mais. Mas a tua preocupação nunca chegou a ser tipo, não, eu vou nadar 500 quilômetros em menos de 50 dias, ou sei lá, quantos dias nadados, sei lá, 50 não, muito pouco. Mas enfim, como é que era essa tua relação com o seu desempenho, não a performance, mas o seu desempenho na água? O meu compromisso comigo mesmo era fazer no ano de 2020. Então, eu estava comprometido, né, a finalizar isso dentro do prazo. E aí surgiram, né, alguns imprevistos, como a própria pandemia e tal, mas eu fui treinando e mensalmente eu fazia um balanço. Opa, eu estou 8 quilômetros abaixo do que eu teria que ter nadado esse mês. Aí o mês seguinte, consegui recuperar uma parte. Até quando eu consegui um superávit, né? Aí quando eu consegui um superávit, eu fiquei um pouco mais confortável. É que às vezes eu viajava, ficava 2, 3 dias sem nadar. Eu ia para a Serra Catarinense, visitar loja em Lages, loja às vezes em Joinville, e tinha 2 lojas em Floripa. Aí eu tinha que me adaptar. Mas durante o ano todo eu sempre tinha essa preocupação. Não, eu vou nadar hoje? Não, hoje eu não vou nadar, mas amanhã eu nado, depois eu nado, aí outro dia eu não nado. Até não nadava todo dia, para também não forçar muito o ombro, né? Que foi um ano que eu não fiz musculação, eu só nadei. Então foi um ano que eu só nadei. Aliás, 2 anos que eu só nadei, né? 2020 eu só nadei e 2021 eu só nadei. Só que em 2021 eu só nadei no mar. Em 2020 eu nadava muito em piscina, eu treinava, né? A equipe do Lira Tênis Clube, do Masters, eles têm os nadadores top na equipe Masters, que eles são top 10 FINE. Ou seja, eles estão entre os 10 melhores do mundo na categoria deles e na prova que eles fazem. Então tem um cara lá que estava entre top 10 FINE, 100 metros peito. O outro 100 metros crawl. Senhores, tal. Eu sou mais novo que a maioria deles. Senhores tipo de Jamadruga, né? Que eu já gravei aqui, que ele é mega campeão da FINE, né, cara? Você fala, meu... eu tenho um ouvinte do Rio que nada com o Djan, fez revezamento, é campeão também da FINE e tal. Cara, eu converso de vez em quando com o Flávio, aliás, se o Flávio estiver ouvindo, um abraço aí, Flávio. Cara, mas assim... Djan Madruga nadando Master, cara, é piada, né, cara? Pra gente que, né, pelo menos pra mim, eu nunca fui nadador, eu fui jogador de polo aquático. Cara, não dá, né? Não dá pra você querer se meter a besta. Mas eu tinha séries fortes lá, que eu fazia com o pessoal, então era bem legal, ele incentivava bastante. Exato. Às vezes eu nadava até em piscina de 50, que tinha uma piscina de 50 lá, que a gente ia treinar no sábado. Então foi bem desafiador, assim, eu consegui evoluir muito na natação, bastante. E... fiquei bastante incentivado pelo próprio clube pagar minhas nem tanto pelo valor, né, mas pagar você se sente recompensado, né, reconhecido, cara. Quem que não gosta disso, né, cara? Claro. Foi bem bacana, bem bacana. O Fernando, e desde a época ali da nossa infância, adolescência no Clube Pinheiros para hoje, claro, tudo mudou no mundo, o esporte mudou muito aqui no Brasil, se desenvolveu, né, quase que em todas as modalidades, e a gente não tinha, pelo menos não era do nosso conhecimento, essa cena toda desses desafios e dessas maratonas
aquáticas, né, cara? Porque eu não sei se você se lembra daquela época que tinha na época era um senhor, né, que ele devia ter menos da nossa idade hoje, mas a gente achava que era um senhor, que é o Edmundo Foschini. Não sei se você se lembra. Eu nadei com o Fernando Foschini, não sei se é parente, mas o Fernando Foschini foi campeão brasileiro. Ele mora em João Pessoa, já faz uns bons anos. Não, então não. E naquela época, ele era um senhor bem magro, assim, até que lembrava mais ou menos assim o Raul Seixas, com uma barbona e tal. Nariz assim afunilado. E ele nadava prova já de 100 quilômetros, de 200, de 300 quilômetros, descendo o rio abaixo e tal. E eu lembro que eu tive um contato e uma amizade com ele naquela época, e eu consegui reencontrá-lo através de um outro convidado, nadador, e já gravei com ele aqui no Endorfina. Você vai gostar de ouvir o episódio com ele. Vou Inclusive o Igor de Souza, que também já teve no Endorfina, participou de algumas competições, bem mais jovem do que o Edmundo, mas participou de algumas competições, inclusive uma foto que o Igor me mandou, era o Edmundo no topo do pódio, acho que do Campeonato Paulista de Águas Abertas ou de Maratonas Aquáticas, uma coisa que parece que não existe mais hoje, e o Igor de Souza em terceiro lugar, alguma coisa assim, mas garotinho. Mas naquela época, de qualquer maneira, a gente não tinha nem no Clube Pinheiros, com exceção do Edmundo Foschini, conhecimento disso. E não era uma coisa popular, né? Não. Como foi naquela época a maratona, né? As maratonas chegaram ao Brasil e tudo mais. Cara, hoje em dia isso é um fenômeno, né? Tem a maratona, o Igor mesmo de Souza organiza não sei quantas provas aí do campeonato de maratonas aquáticas, tem a Poliana Okimoto, e tem Volta da Ilha do Mel, e tem, né, o Thiago Rebolo, que você disse que ouviu aí agora recentemente o episódio, Leme ao Pontal e tudo mais. Cara, é um cenário super fértil como é o da corrida e como está se tornando do ciclismo. Então, surge, pelo que eu tenho percebido, cada vez mais pessoas tipo você, que se reencontram na natação, que já tiveram contato, que já sabem nadar, que não tem o problema de nadar no mar. E, de repente, cara, você encontra um terreno super fértil para desenvolver a tua saúde, a tua qualidade de vida, o teu lazer, uma viagem, né? Você consegue associar. Você já está pensando nisso, por exemplo, para 2022, para 2023, de você começar a se desafiar até em desafios mais longos do que 3, 4, 5 quilômetros? Sim, já estou pensando em fazer alguma coisa de 10 e já estou procurando aqui uma equipe em São José do Rio Preto que faça travessias também, já estou me inteirando aí com o pessoal. Ontem eu nadei de novo mais 2.000 e acabei conhecendo um cara que é técnico também, acabei trocando o telefone, ele vai me indicar uns grupos, mas a minha ideia é assim, e eu tenho, né, como sonho, ainda é um sonho, uma travessia lá da Inglaterra, né? Igual da França até a Inglaterra, né? A famosa lá que o Thiago Rebolo fez. Ali. Isso. Tem um sonho, sei que é muito difícil, eu teria que ter um patrocínio para poder me dedicar, tal, mas tem um sonho em fazer essa. Quem sabe um dia fazer uma do Leme ao Pontal também, mas eu tenho vontade e ambição de fazer alguns desafios maiores. Eu até brinquei com a minha mulher, se eu tiver um patrocínio, vou fazer um nível de 1.000 quilômetros nadando. Não de 500 quilômetros, mas fazer de 1.000, porque é possível, mas você tem que dedicar muito tempo, né? Aí tem uma média de nadar 3 quilômetros por dia. Aí tem dia que você não nada, tem que nadar 5. Aí trabalhando o dia inteiro, com o filho pequeno. É um desafio muito mais ousado do que muito mais ousado, mais do que o dobro do que os 500 quilômetros, sem dúvida, né? Muito mais ousado, mas aí já precisaria me dedicar de uma forma mais profissional. Mas realmente o Canal da Mancha é um sonho que está guardado. Inclusive eu falo disso no livro, eu acabei pesquisando. Além do Thiago, tem um outro amigo que eu acabei fazendo virtualmente, ainda não conheço ele pessoalmente, que é o Alan Viana. Ele vai fazer. Vou gravar com ele, já estamos agendados agora, não sei para quando. Ele vai fazer agora, hein? Esse ano ele vai fazer, sempre naquela janela, acho que é junho, julho, não sei. Ele vai fazer lá no Canal da Mancha. Ele foi adiado, era para ele ter feito em 2020. Foi adiado devido à pandemia, ele vai fazer. Então, tenho essa vontade. Tudo bem a idade, mas a idade eu acho que não é tanto problema. Uma coisa que eu sinto, eu não me sinto com 53 anos. Realmente eu não me sinto. Eu acho que o esporte também traz isso, né? Eu acho que você ganha pelo menos uns 20% aí de qualidade de tempo de vida, porque eu me acho com uns 35 anos, falando sério, eu não me sinto. Fisicamente, assim, estou bem. Fisicamente, mas principalmente psicologicamente, né, cara? Eu acho que o esporte, de alguma maneira, tem esse efeito na pessoa
e eu me considero também, só que eu já estou ao contrário, o meu corpo eu já acho que é mais de 55, 60, mas a minha, mas a minha cabeça, eu tô com umas dorzinhas agora aqui do lado que estão me chateando, cara, mas a minha cabeça, cara, não sei se de 35, mas é uma cabeça de 40, 40 e pouco, e eu acho que esse é o grande barato do esporte, né, cara? E aí, o que eu queria voltar e ouvir da tua experiência, já que você, o Renato e o teu irmão Duda, foram sócios Eduardo. do clube, são sócios do clube. Eduardo, né? Isso. Ele é advogado, não é isso? Ele é advogado. Ele seguiu a carreira do teu pai. Seguiu. E o Renato, o Renato é um cinegrafista, cameraman, piloto aventureiro, né? É isso ele aí. era um rostinho bonitinho, carimbado ali da AXN, cara. Que pena que aquele canal... Aliás, o AXN não acabou, né? Mas ele migrou para um canal, sei lá, normal, né? De séries e filmes e tudo mais. Mas vamos lá. Cara, como o Esporte Clube Pinheiros, cara, é um oásis, né, cara, pra gente que tem e teve essa oportunidade de ter Muito contato, bacana, né, cara? muito bom. Porque eu estou experimentando isso com a minha filha, com a minha mulher atual, com amigos, pessoas que eu já trouxe aqui pro Endorfina, que são atletas do Clube Pinheiros, que foram atletas e que fizeram carreira no clube. Cara, como o Clube Pinheiros é de fato... E o Paineiras deve ser igual, o Paulistano e outros clubes aí pelo Nordeste ou pelo Brasil inteiro, aí no sul do país ou aí no interior. Mas como você fazer parte de um clube que favoreça o esporte, que tem essa atmosfera, e aí o Pinheiros talvez seja, né, um destaque aí a nível brasileiro, até mundial, nesse sentido, como faz a diferença, né, cara? Porque é aquela história, você tá até meio desanimado, mas você vai pro clube, cara. O dia eu fui nadar às 6 horas da manhã, porque estava chovendo, e eu não gosto de nadar muito cedo. Mas estava chovendo, não ia dar para pedalar, e eu falei, cara, quer saber, eu vou lá pro clube nadar. Aí você vai, né, cara, com aquele jeito meio assim, tava friozinho e tal. Cara, você chega lá, cara, tipo, eu tive que dividir raia às 6h15 da manhã, né? E não com os nadadores mega super powers que estão nadando para competir no Maria Lenk. Com pessoas comuns, nadando bem ou mal, ou rápido ou devagar, mas, cara, pessoas que estão lá e que tiveram a mesma ideia que eu. Então, assim, isso já te favorece. Aí você vai subindo na piscina e você começa a ouvir as braçadas, e até apito da professora que dá aula lá para os masters. O próprio cheiro, né, da piscina já... Cara, você fala, remete. E preguiça, acabou a preguiça aqui na hora, vou nadar, e é isso aí, né, cara? Aí você sai da piscina com aquela sensação de endorfina, que é uma maravilha, né, cara? Mas o Pinheiro se proporciona isso. Você também tem essa mesma sensação? Os teus irmãos têm, o Renato especialmente, né, que trabalha com isso? Sim, todos meus irmãos. Pra você ter uma ideia, todos meus irmãos nunca fumaram, né? Até pensando numa vida mais saudável, porque meu pai sempre fumou. O meu pai, ele foi saltador do Clube Pinheiros, ele fazia saltos ornamentais. Junto com o Fiore, o pai do Felipe Fiore, foi um grande saltador, meu pai saltava junto e tal. O meu pai chegou a ser presidente do conselho do Clube Pinheiros. Ele foi aqualouco também? Foi, ele fazia também. E meu pai também foi faixa preta de judô, tal, pelo Pinheiros, então ele sempre gostou muito do esporte e acabou transmitindo isso para os filhos. Tanto quando a gente fazia enduro, que eu te falei que eu tinha patrocínio, ele ia junto, ele participava junto. Na época, ele era mais velho, ele tinha uns 40 anos, eu tinha uns 15. E ele participava junto, tá? Sempre incentivou bastante a gente, foi bem bacana essa parte. E o clube, realmente, a atmosfera propiciava isso, né? É um clube muito bom, muito seguro, sempre foi inovador em termos de treinamento, Pena que eu não nadei muito na piscina coberta, porque na minha época eu treinava na piscina de fora e na Sibéria, né? Sibéria, para quem não conhece, é aquela piscina do Clube Pinheiro de 50 metros que não tinha aquecimento. Então, a gente chamava ela de Sibéria porque era muito fria, muito fria. Cara, e o que você procurou passar no livro, né? Você não precisa aqui agora abrir um capítulo do livro, mas assim, o que você já reconheceu e que você conseguiu passar para o livro? Já que o livro acabou se tornando um projeto muito maior do que simplesmente passar para os teus filhos os seus ensinamentos, você está compartilhando da mesma maneira que você está compartilhando um pouco aqui conosco. Então, assim, o livro transcendeu a natação, porque eu já ouvi num outro podcast você falando, né, cara, que aí você narra o começo da pandemia, as primeiras mortes, o que estava se passando no mundo, o que estava se passando na tua cabeça. Acaba que pelo que eu entendi, eu não li ainda o livro, né, preciso comprar e ler. Mas o livro acaba sendo uma fatia, né, um relato, um retrato do ano de 2020, sob a sua ótica, com as suas experiências, com reflexões,
e com esse pano de fundo do esporte, da natação particularmente, Sim. costurando tudo isso. Então não é um livro só para os seus filhos lerem ou para quem curte a natação, muito pelo contrário. Não. É um livro para todo mundo poder tirar alguma inspiração, algum aprendizado e poder refletir sobre aquele momento que você e o mundo estavam passando. Você acha que o livro ficou mais interessante por conta da pandemia ou você acha que ele acabou também pendendo mais para um lado mais introspectivo, né, dos teus próprios desafios pessoais, de estar passando por aqueles momentos, aqueles dias e meses e semanas bizarros, né, cara, que a gente passou. Eu lembro direitinho, já falei isso aqui, eu tive a impressão, e olha que eu não sou um cara assustado, assim, não sou um cara medroso, não sou um cara que me apavoro fácil. Mas, cara, a gente tinha a impressão, ainda mais com criança pequena em casa, né, a minha filha é um pouquinho mais nova do que o Benício, cara, que a gente ia sair na rua, o Covid já estava na esquina, na hora que você saísse, ele ia pular de uma árvore no teu pescoço e você ia morrer. A verdade, eu tinha isso nítido na minha cabeça, cara. Tanto é que eu continuei fazendo esporte, pedalar pelas ruas, já que estava tudo fechado. Mas, cara, eu saí para pedalar às 4 horas da manhã e de máscara. Falei, cara, não vou querer ir num lugar onde tem mais do que 2 pessoas por quilômetro quadrado, né? O livro ficou mais interessante? Ficou interessante de uma maneira diferente? Como é que você avalia isso? Com certeza ficou mais interessante, porque o pano de fundo realmente é a natação. Não a natação, mas eu me propor a fazer uma meta, no caso esportiva, e cumprir. Isso serve tanto para metas empresariais, eu venho muito tempo trabalhando com empresas grandes, e também meta de vida. E o Covid foi adicionar uma dificuldade que era imprevisível. Quem faz um planejamento estratégico, qualquer empresa que faz um planejamento estratégico, não imaginaria um evento como esse. E assim como na minha vida, eu não imaginaria um evento como esse. Eu sou uma pessoa que eu gosto de fazer planos futuros. Pra você ter uma ideia, eu tenho uma planilha também, que eu tenho minha meta pessoal até 10 anos para frente. Por quê? Eu trabalhei muito tempo isso em empresas, né? Então eu fazia para empresas planejamento de 5, 10 anos. Falei, bom, por que eu não faço para mim? Então eu adaptei o Balance Scorecard, que é uma metodologia bem conhecida para empresas, adaptei ao lado pessoal. E ficou tão bacana que uma vez eu fiz um curso de coaching em Brasília, aí expliquei para a coach que estava dando o curso, aí mostrei para ela, falou, pô, que bacana, passa para mim que eu quero fazer alguma coisa parecida com a minha vida. Que aí eu dividi as 4 dimensões, pensando no meu lado pessoal, né? Família, a parte financeira, a parte de trabalho, a parte de saúde, eu transformei para o meu, e eu fiz esse planejamento. Só que quem imaginaria uma pandemia? Eu nem sabia o que era pandemia, a gente nunca tinha estudado esse tema, né? Exato. E aí, o bacana do livro é que eu consegui cumprir, até com 15 dias de antecedência, até antes do... eu ia perguntar. Antes do final do ano, eu fiz questão de comemorar isso nadando na Ilha do Francês, lá em Floripa. Quando eu rompi a barreira, eu te falo que eu chorei dentro do óculos de natação, porque foi tão emocionante. Tomar um café. Foi tão emocionante porque eu rompi os 500 quilômetros nadando lá em Floripa, em volta da Ilha do Francês, que é um lugar que eu treinava bastante, né? E com 15 dias de antecedência e tal. E passou na minha cabeça um filme do ano todo. Então o óculos ficou embaçado, realmente. Eu tive que lavar o óculos porque dá uma emoção muito forte. Pô, eu sobrevivi, né? 2020, todo mundo pensava isso. E isso que eu quis trazer. O simbolismo do ano de 2020 foi muito forte, acho que para todo mundo, né, cara? Mesmo, infelizmente, as pessoas que tiveram, de fato, perdas irreparáveis, né? Mas isso, você teve que mudar de trabalho, você teve que repensar, você teve momentos de aflição. E uma coisa boba, né, cara? Sair na rua e se movimentar e ver pessoas que pode parecer bobo, cara, mas, teve muita gente que deu uma pirada, quer dizer... cara, foi um ano, né? Foi um ano, assim, que é o que eu digo. Eu acho que a gente teve o privilégio e a falta de sorte de ter vivido isso. Mas como a gente não escolheu, né, a história da pandemia, cara, vamos tentar aproveitar os melhores ensinamentos disso, né? Então, cara, é uma coisa, de novo, que a gente vai contar para os nossos netos, que a gente vai lembrar, né, os nossos filhos pequenos, o Beni, você vai chegar um dia e vai falar para ele, Beni, lembra? Porque talvez ele nem se lembre tanto. Né? Apesar de ter ido para a escola de máscara, de ter tomado vacina, de ter visto, né, e aprendido. Ficou um ano sem escola, o moleque ficou um ano sem escola. Igual a minha filha, né, ficou fazendo aula remota, quer dizer... Então, assim, foi marcante para todo mundo, né, cara? É um ano que, de fato... E que eu achei legal, cara, dessa tua história, é porque você se propôs a um desafio antes e com todos os desafios da nossa vida, um desafio que era, entre aspas,
um luxo seu, né? Porque era mais alguma coisa que você ia fazer em 2020, um ano normal. Não que o desafio seria fácil, mas assim, ia ser mais alguma coisa, mais um lance na tua vida. E você resolveu continuar com ele, né? E fazer as adaptações necessárias e tudo mais. Mas ao mesmo tempo eu identifico que, cara, pelo fato de você ter esse desafio, você acabou provavelmente se apegando nele para, tipo, também te ajudar como se fosse um apoio, né? Não uma muleta, mas um apoio, uma base para você, cara, poder acordar cedo e falar, meu, vou já fazer meus 2.000zinho aqui, vou ter ideias para o livro e, cara, vamos lá, vamos resolver o problema da franquia, vou resolver o problema da grana, da família, do dinheiro, da saúde, da máscara. Cara, e eu acabo falando um pouco de política também no livro, tá? Eu lembro, você falou isso. Mas não assim, muito defensor de lado ou outro lado, mas falando de política no mundo. Porque não tem como falar de Covid no Brasil sem envolver política, porque, infelizmente, no Brasil... politizaram no mundo inteiro, né, cara? Foi muito levado para o lado político. Alguns contra, outros a favor. Então, eu falo disso também. E ficou bacana o livro. Eu te falo que... Tanto é que eu escrevi tudo no Word, né? Eu calculei, vai dar umas 300 páginas, porque eu escrevi em letrinha 10, tal, pequenininha, no Arial. Aí, o livro, tá até aqui, ó. Deu 414 páginas. Isso porque eu fiz 2 revisões, e uma das revisões eu cortei algum aspecto político mais forte e tal, que eu falei, não vou falar tanto disso, né, com essa ênfase, porque às vezes é o que eu penso, mas não é o que todo mundo pensa. Então eu dei uma amenizada na parte política. Hoje, né, já se passou aí um ano depois que você começou a preparar o livro, né? Porque o livro foi escrito em 2020. Você acabou de escrever o livro também, mais ou menos com o final do desafio. Você fez um ano, né? Tipo, vou terminar até dia 31 de dezembro de 2020. Sim. Né? A gente está agora falando aí de fevereiro para março de 2022. Você já fez alguma revisão antes de publicá-lo e tal, como você acabou de falar e tal. Sim. Mas, enfim, hoje, você provavelmente já sabe de cor o que tem aí no livro. Você... atualizaria ele, embora ele tenha sido lançado em setembro, né? Ele é recente. Você já faria algum tipo de atualização? Não pelo que aconteceu, porque o livro acabou, né? Eu imagino que o livro tem uma cronologia também que termina em 2020. Mas assim, você teria mudado, ou você pensa em fazer uma reedição mudando alguma coisa, inserindo os aprendizados que por acaso tenham passado despercebido ali na hora de fazer o resumo do livro? Porque também outra coisa, né? Só um detalhe. Cara, você não é aquela coisa de você tá nadando, que eu imagino que você tenha escrito o livro muito nadando, né? Durante a natação, você pensando e refletindo, ainda mais na pandemia, né? Que você estava nadando em águas abertas ou em piscina e tal, amarrado. Mas aí você saía da piscina, você chegava na areia e você anotava ou gravava um áudio no teu celular com reflexões para depois à noite ou no dia seguinte você passá-las para o papel. Como é que foi esse processo? Então, primeiro... se você acha que o livro saiu a contento, ou você precisa ainda incluir coisas que você, por acaso, esqueceu, né, de colocar, porque é uma coisa, a hora que a obra está pronta, né, cara, você vai remoendo aquilo, aí você começa a ter uma visão sobre aquilo que você já criou, não é uma coisa que você está criando, né? E depois disso, como é que era o processo, cara, de você juntar todas as ideias e colocar no papel? A hora que você estava nadando, eu imagino que você estava pensando muito nisso. Na verdade, eu não mudaria nada, não acrescentaria nem tiraria nada, porque realmente refletiu o que eu estava sentindo naquele momento, né? E só quem viveu, né, Michel, igual nós vivemos 2020, só quem viveu sabe. O meu filho ou as crianças que vão nascer agora, eles vão ler isso na história, mas quem viveu sabe. Eu até te falo que daria um bom roteiro para o livro, viu? Porque eu falo desde a primeira morte no Brasil. Para um filme. Isso, para um filme, desculpa, para um filme, porque já o livro está escrito. Daria um bom roteiro para um filme. E porque eu relato desde a primeira morte no Brasil, desde a primeira morte na China, então o negócio, eu não sabia que ia tomar essa proporção. E aí eu relato o que eu sentia em relação a isso, as músicas refletem muito isso. Uma coisa que eu acho bacana é que a música é uma poesia que tem um som, né? Então se você entende a letra da música, ela reflete muito o seu estado de espírito e pode te animar, ou pode até te colocar para baixo, mas é bem bacana também esse envolvimento da música. Eu não sou músico, não toco nenhum instrumento, não tenho nenhuma aptidão. Mas isso aí me fez refletir bastante. Então, não mudaria nada. Na verdade, eu até estou pensando na 500 km 2, ou eu já comecei a escrever, mas sem nenhuma pretensão também. E como que eu fazia? Você perguntou como que eu fazia? Depois que meu filho estava dormindo à noite, que a casa estava tranquila,
minha mulher estava se preparando para dormir, eu ia para o computador e ficava lá 1, 2 horas, refletindo sobre o dia, tudo que aconteceu no dia e tal, e passando lá meu sentimento, o que eu estava pensando, fazia uma pesquisa também na internet. O meu radar, né? O radar estava muito aberto para tudo que acontecia relacionado à pandemia, relacionado à saúde, relacionado ao mundo, e trazia também alguns insights, até algumas histórias interessantes também que eu escutava, porque hoje em dia com o grupo do WhatsApp você recebe muita informação, né? LinkedIn e tal, e algumas histórias muito interessantes, algumas reflexões interessantes que eu recebia, eu falo, não, vou inserir isso no livro que é bacana, tal, isso aqui para os meus filhos vai ser bom, e para quem lê também vai ser bom, porque no meio do livro eu já estava pensando em já editar para, não só para os meus filhos, para quem quisesse ler. Inclusive você, faço questão de te mandar um, depois você me passa um ato com o seu endereço aí, que vou te mandar um para você ler sim, por favor. Obrigado, cara, obrigado. Você consegue identificar, nesse ano de 2020, qual foi a principal motivação que você teve para continuar com esse desafio e transformar esse desafio num livro? Teve alguma motivação assim que era recorrente, sabe? Que voltava à tua cabeça? Porque, de novo, né, cara? Tudo isso que você falou agora, a gente recebia muita informação enfim, até no endorfina, cara, dá para perceber. As primeiras 4 semanas de pandemia, a audiência caiu, porque, cara, e mesmo eu, cara, a gente ficava ligado na televisão de novo, esperando ver se o bicho do Covid ia abrir a porta da tua casa e ia pular no teu pescoço. É verdade. Mas depois você começa a ver aquelas notícias, você vai ficando meio deprê e tudo mais, você fala, meu, calma, né? E os psicólogos recomendando, cara, não fica vendo notícia do Covid o dia inteiro e tudo mais. Quer dizer, a gente teve muita distração para esse lado, né? Quer dizer, tendeu muito mais a balança para o peso do Covid e toda a desgraça e essa nossa apreensão. E isso poderia também ter tirado você do foco, tipo assim, cara, eu não vou fazer um livro sobre Covid, não vou fazer um livro também super, né, preto, com a capa preta, só falando de mortes e quantas mortes e como é que isso me afetava, né? Então eu imagino que você tenha tido pelo menos algumas motivações, além, claro, né, de você se manter no prumo, saudável e tudo mais. Mas, enfim, teve alguma que era recorrente, que se destacava das outras, que vira e mexe, você até apelava para lembrar dessa motivação? Tipo, meu, não, cara, não vou agora me abater, cara, puta, sabe, vou seguir firme aqui no meu propósito, assim. Tem alguma coisa que se destacava? O meu filho, né, ele é um pouquinho precoce, assim, ele é muito inteligente, vai fazer 6 anos agora, mas na época ele tinha 4 anos. Ele perguntou para mim, pai, o que você vai querer fazer, assim, no futuro? Falei, Benício, no momento eu quero sobreviver. Então eu estou pensando em sobreviver, tanto financeiramente como em termos de saúde, realmente sobreviver fisicamente, né? E aí isso que me motivava, porque eu sabia que a natação me fazia bem, tanto psicologicamente como para a saúde. Tanto que eu passei assim imune, né? Não tive nada. E é uma forma de colocar a cabeça em ordem. Por exemplo, teve uma vez que eu acabei discutindo pelo WhatsApp com a minha mulher e tal, aí eu fui nadar. Aí eu falei, não vou responder para ela agora. Aí fui nadar. Aí fiz meu treino e tal. Aí depois, quando eu respondi para ela, eu respondi de uma forma totalmente diferente que eu responderia se eu tivesse respondido no ato da emoção, né? Porque como a gente era sócio também, é muito complicado ser sócio da mulher. E aí a gente era sócio, a gente tinha opiniões totalmente divergentes sobre o negócio. E aí eu falei, provavelmente por conta da pandemia, né? Assim, também. Foi um estresse a mais. Também ela viveu a pandemia, quer dizer, né? Ninguém estava numa situação normal de temperatura e pressão. Aí eu falei, não vou responder agora. Fui lá, nadei. Aí respondi de uma outra forma totalmente diferente. Então, essa endorfina que entra, né? Eu falo até da endorfina propriamente dita, eu falo no livro também, que eu acabei pesquisando também como que afeta o cérebro. Então, é um livro que relata bastante coisa diferente. Não é só natação, não é só para quem gosta de esporte. É para quem tem uma meta de vida, quem quer ter uma meta de vida, quem quer se planejar, cumprir um objetivo, vale a pena. Porque eu mostro muita organização, como você se planeja para isso, até alguns relatos de experiências em empresas também, como você faz para atingir uma meta empresarial, né? Não só focado no esporte, mas o esporte também traduz muito bem isso, né? E essa correlação que muitos também já falaram aqui no Endorfina, já é meio que sabido também, já é um terreno aí bem trilhado,
do paralelo da vida corporativa com a vida esportiva, né? Mesmo que você não seja um atleta, nunca tenha sido um atleta profissional. A gente encontra, enfim, intersecções muito nítidas, né, cara? Que uma acaba apoiando a outra e normalmente o esporte acaba incentivando a vida, quer dizer, passando ensinamentos e reforçando virtudes para a vida corporativa. Eu imagino que isso aí também tenha pautado bastante a tua carreira até agora, né, cara? O fato de você ter tido essa base esportiva que começou com a natação, futebol, karatê, né? O karatê também me ajudou bastante, porque às vezes você ia lutar com faixa preta, você sabia que o cara era menor que você, sabia que o cara podia te bater forte, né? Então você tinha que estar muito focado e não apanhar, não era nem bater, né? Não apanhar. Uhum. E eu já lutei, né? Assim, não que eu competi, mas eu já lutei com 2 campeões mundiais e com outro que era o mestre lá da academia, que ele tinha feito um desafio de 100 lutas. Imagina, o cara, ele é faixa preta e lutou com 100 faixas pretas na sequência. E sobreviveu. Caraca, meu. É um desafio que tem no Japão só. O cara saiu moído. Ele ficou uma semana no hospital depois, mas ele conseguiu. Então, na hora que eu lutar com esses caras, eu sabia que eu tinha que me defender. Então, você aprende que mesmo com medo, você vai com medo mesmo. Mesmo com aquele frio na barriga, você vai e encara o desafio. Então, eu sempre fui muito disso. Quando eu ia participar de reuniões e tal, eu falo francês, né? Então, uma das empresas que eu trabalhei veio o conselho da França da empresa e eu tive que fazer uma apresentação em francês. Falei, bom, eu conheço o assunto, conheço a língua, vamos embora. Aí fiz a reunião tranquilamente, fiz as apresentações que precisava fazer, até uma piadinha ou outra em francês eu soltava. Então, isso daí me ajuda muito pro lado profissional também, essa consciência do esporte. E você tem um autoconhecimento muito grande quando você faz um esporte com mais profundidade, né? Eu não sou atleta profissional, falando novamente, não tenho ambição, mas eu tenho uma história esportiva. Não, e você tem claro isso na tua cabeça, né, na tua vida, na verdade, que é essa linha aí do esporte como uma parte importante, um pilar importante dentro da tua rotina, dentro da tua vida. Também foi ao ar aqui um episódio que eu acho que você ainda não ouviu, com uma mulher de um amigo meu, que acabou se tornando amiga minha, Maria Eugênia, que relatou mais ou menos isso mesmo, assim, tipo, ela não é uma atleta profissional, nunca foi, muito pelo contrário, mas ela se encontrou no esporte, justamente quando conheceu esse amigo meu, que inclusive era sócio do Clube Pinheiros, agora eles moram nos Estados Unidos já faz muitos anos, mas enfim, o esporte sempre esteve na vida dela e depois relatando isso aqui, ela mesma foi descobrindo que, cara, vira e mexe, ela usava mesmo o esporte em diferentes fases da vida para se manter centrada. E uma das coisas que a Maria Eugênia falou aqui, que é o que eu quero te perguntar aqui, como é que foi para você, como é que tem sido para você. A Maria Eugênia mudou de país, foi para os Estados Unidos, depois dos Estados Unidos mudou dentro dos Estados Unidos, depois voltou para o Brasil e agora, recentemente, ela voltou de novo para os Estados Unidos. E ela usa sempre o esporte, sempre usou o esporte como uma maneira de estar também se mantendo, mesmo que seja um ambiente completamente distinto. Acho que ela morou em Chicago. E, cara, para um brasileiro é duro, né? Você viver o inverno em Chicago e tudo mais. Mas ela sempre se manteve firme nessa história do esporte como um porto seguro para que ela se mantesse sã, né? Do ponto de vista da saúde mental e de uma maneira confortável para que ela pudesse enfrentar todo o resto que estava diferente, né? Por mais que o esporte, como ela relatou, né? Tinha dias que ela tinha que correr encapuzada com menos 5 graus e tudo mais. Enfim, você é um cara que mudou bastante, né? Você já falou de Maceió, tem Morei em 4 regiões do Brasil, né? Exato, né? Como é que você usa aí o esporte para também agora você acabou de se mudar para São José do Rio Preto. Já foi procurar uma piscina, quer dizer, o esporte também ajuda nesse aspecto, né, cara? É uma coisa familiar para você e não importa a água ou a temperatura da água, ou se a água é de ozônio, de cloro ou salgada. Pelo menos você está na horizontal com óculos e dando as suas braçadas para te dar pelo menos um porto seguro ali naquele momento para você poder sair e enfrentar enfim, os desafios de estar num lugar novo, né? Sim. É isso mesmo? É isso mesmo. Ele acaba, como eu te falei, ele acaba criando amizades também no próprio meio, né? Isso é bem bacana. Uma maneira de se introduzir na sociedade. Sim, se introduzir na sociedade, fazer novas amizades e tal. Tanto que eu tenho amigos de natação de Floripa, de Maceió, que, putz, deixa saudade, assim. Eles fizeram despedida comigo, café da manhã, bem bacana. Legal. Cara, você tem ídolos no esporte? Quem são e por quê? Tem alguns, né? Eu participei, quando era moleque, eu fazia motocross, né?
e participei de uma prova que foi muito bacana. O Renato também participou, meu irmão menor também participou, chamava Enduro das Praias. Uma prova que era uma pista gigante de 10 quilômetros, que passava pelas dunas, passava na areia e passava no meio do mato. E aí lá tinha o paraguaio, alguns outros pilotos profissionais, né? E eu me inspirava. Fireball. Isso aí eu acho que não. Mas tinha outros pilotos profissionais e era uma inspiração. O próprio Thiago Rebolo, virei fã dele agora também, porque ele conseguiu fazer outro Canal da Mancha, né? Eu tenho acompanhado, até troquei algumas mensagens pelo WhatsApp com ele recentemente. E um cara que chamou... Por que essas pessoas? O que você admira nessas pessoas? O cara lá do Paraguai, do Enduro, ou um Thiago Rebolo? Determinação, foco, né? Eles são pessoas que focam... O próprio Mike Tyson, né? Que voltou agora com 50 e poucos anos também. Que foi ele fez uma aparição, né? Acho que ele vai fazer agora mais uma, se eu não me engano, né? Então são pessoas que são bem determinadas, né? Conseguem cumprir aquilo que almejam. Então, bem importante. Agora, recentemente, né? O próprio piloto lá de Fórmula 1, que acabou não sendo campeão esse ano, agora é 2021, mas já é 7 vezes campeão do mundo. E agora... Lewis Hamilton. Isso. E agora vai tentar a 8ª posição, né? Um piloto que não era um piloto tão conhecido e já vai bater o Schumacher, que era inimaginável alguém superar o Schumacher. Esse cara vai superar o Schumacher. Não tenho dúvida que ele vai ser octacampeão aí mundial e vai reverter esse último ano que não foi tão bom para ele. Foi a melhor corrida da minha vida que eu assisti, foi essa última que ele perdeu por detalhes. Né? Você é fã de automobilismo? Gosto também. Legal. Tem um especial com pilotos aqui no Endorfina, depois eu vou te falar. E o último que eu gravei agora foi com o Luciano Burti. Cara, qual o melhor conselho que já te deram na vida, assim, que você pode lembrar e que eventualmente até você está passando no livro? Eu estou passando no livro uma frase que é muito importante: isso também vai passar. Isso também vai passar. Isso é importante, é verdade. Seja bom ou seja ruim, isso também vai passar. Vou até relatar uma pequena história em relação a isso, que está no livro, inclusive. O rei Salomão contratou uma pessoa para fazer um anel para ele de ouro, que tinha que ter uma mensagem muito importante dentro, para lembrar momentos bons e momentos ruins. Aí a pessoa que ia fazer o anel, né, o Orives lá, ficou muito preocupado. Como que eu vou fazer e tal? Se eu não fizer uma frase boa, o cara vai me decapitar, vai me matar, porque ele quer um relógio, ele quer um anel que tenha uma frase que lembre dele momentos bons e momentos ruins. Aí ele conversando com outro sábio lá na época, ele falou: isso também vai passar. Então, tanto em momentos bons como em momentos ruins, você tem que estar pensando que isso também vai passar, né? Então, você tem que surfar a onda dos momentos bons e pensar nos momentos ruins, achando que, tendo a certeza que vai passar. Segurar firme, né? E esperar passar. E 2020 foi isso, né? Eu me apoiei muito nisso, porque passou. Não passou totalmente, mas amenizou bastante. Cara, eu não posso deixar de perguntar, né, cara? E aí, qual que é o próximo desafio? Tenha lá o Canal da Mancha um dia, quem sabe? Um dia, quem sabe. E o Thiago Rebolo pode conversar bastante com você sobre isso. Eu já gravei com a Martinha Iso também, que é uma professora de educação física que eu conheci na antiga Fórmula, hoje Bodytech. Ela também atravessou o Canal da Mancha. E ela vendeu carro, ela se endividou toda, porque era uma coisa... E ela tem uma história... mais ou menos similar à tua, assim. Ela era da natação, depois ela parou, se afastou por muitos anos e resolveu voltar com 30 e poucos anos e acabou resolvendo voltar para atravessar o Canal da Mancha e ela conseguiu e já atravessou algumas vezes, inclusive em revezamento e tudo mais. Mas eles são pessoas que tiveram que, enfim, né, que tiveram que se planejar muito para conseguir juntar os fundos, os recursos para poder atravessar o canal. Imagino então fica que a dica seja pro bem... ouvinte e para você. E se você quiser, eu te conecto com o Rebolo, você já está falando, mas com a Martinha também, se você quiser, eu te conecto com ela. Agora, tirando o Canal da Mancha, que é o sonho do sonho Olimpo aí, né, por conta também, não apenas do desafio, da envergadura do desafio, mas por conta dos custos, o que você tem aí para 2022, para 2023, ou que não seja ainda com uma data marcada que você gostaria de fazer? 2022, meu objetivo é continuar fazendo travessias, né? Disputar o Campeonato Brasileiro de Travessias, porque aí vai me proporcionar a oportunidade de voltar a nadar com meus amigos lá de Maceió,
Vai me proporcionar ir até Floripa, nadar com meus amigos de Floripa também, nadar no litoral de São Paulo e viajar pelo Brasil. Tem provas em Salvador também. Então, é uma forma de eu me conectar com as pessoas que eu já conheço e poder continuar disputando aí, não profissionalmente, mas amador, disputando alguns títulos aí, que seja terceiro lugar, segundo lugar, primeiro lugar, o ideal, mas eu sei que tem uns caras muito fera aí em termos de natação master, né? Então, continuar competitivo Legal. E focando... Saudável e competitivo. Em ter uma boa saúde. O principal é ter uma boa saúde. Uma frase que desde moleque eu sempre gostei, mens sana in corpore sano, né? Então, eu acho que isso aí é um ditado muito importante para a gente levar para a vida. Legal. Cara, e para terminar, Fernando, os teus filhos mais velhos, a Chloe e o Nicolas, leram um livro? Como é que foi assim esse encontro, esse debate? Ou não sei como é que vocês se ouve aí um dia que você falou, cara, leia um livro e eu quero sentar com vocês para a gente conversar um pouco, ou isso tem sido de uma maneira assim, orgânica, paulatina e tal. O que eles aprenderam? Eles não leram um livro ainda? Essa pergunta é boa, mas nem minha mulher leu o livro ainda, ela está lendo agora. E vai causar... Um dia ou outro vai causar um estresse, porque tem uns capítulos que eu falo de relacionamento entre marido e mulher, tal, vai causar alguns estresses. Tem algumas dicas que eu falo para a mulherada, não faça isso que vai dar problema, o homem pensa de outra forma. Eu já até alertei ela. Por enquanto eu não dormi no sofá, mas pode ser que uma noite ou outra eu durma no sofá. Porque durante... Você não debateu com ela, principalmente esses assuntos mais polêmicos? Não quis. Você não ia mostrando para ela à medida que você ia avançando nas páginas? Não quis. Quando eu terminei, eu passei para ela o arquivo no Word, ela começou a ler e tal, mas devido ao tempo, outras coisas, ela acabou não lendo. O meu pai, que foi grande incentivador, por ser advogado, né, como você falou, que já escreveu muito na vida, eu comecei e falei, pai, o que você acha disso e tal? Você acha que tem futuro eu escrever isso? Ele falou, não, bem bacana o estilo do livro que você está escrevendo, tem um pouco de, entre aspas, autoajuda, um pouco de meta, fala sobre outras coisas. Aí ele falou, bem bacana. Aí eu fui passando para ele alguns trechos do livro, à medida que eu ia escrevendo. Ele falou, vai escrevendo sem preocupação com o português, com a correção ortográfica e tal. Vai escrevendo o que você acha. Aí eu fui escrevendo, ele foi incentivando. Eu falei, opa, meu pai, que é um cara super culto, que já leu muito, já escreveu muito, se ele está aprovando, então vamos embora. Aí foi um grande incentivador. Aí depois disso, eu falei, vou escrever. Pode ser que critiquem, pode ser que elogiem, mas na verdade isso aí não vai me afetar. Eu escrevi realmente pensando no que eu estava sentindo na época. Essa sensação, né, a hora que você pegou ali o livro de fato, não o boneco, não sei como é que chama, mas a hora que você pegou o livro impresso na mão e você viu que você já estava lá com não sei quantas cópias para você mandar para a família e para você vender e tudo mais. Como é que foi, cara, essa sensação? Também foi emocionante, assim, você vê as tuas palavras, os teus pensamentos impressos ali e agora, né, vão para o vento, vão para o mundo? Bem emocionante, porque a partir de agora qualquer pessoa pode ler, né? Bem emocionante. Tanto é que aqui de São José do Rio Preto faz 2 dias que eu despachei para o meu pai o livro, que ele não tinha recebido também. E aí agora... Caramba, meu. Então agora, tá tudo fresquinho. Tá tudo fresquinho. Agora apesar que ele vai receber. Ter sido lançado em setembro. Porque ele lançou, mas é um pré-lançamento, né? Então a editora... Eu tenho que ter uma vender cota. Uma quantidade X de, sei lá, pré-venda para que aí possa rodar na prensa. Felizmente, em uma semana eu bati a cota. Eu tinha que bater em um mês. Em uma semana eu bati. Lógico, envolvi todos meus amigos do Exército, envolvi meus amigos do esporte, amigos do colégio. Olha, legal. Então foi bem bacana. Eles compreenderam a importância disso, porque eu tinha que bater a cota, não é nem pelo valor. É para ter uma tiragem e tal. Claro, você não vai ganhar dinheiro com o livro, né? Não. Você quer que o livro se torne viável para a editora, para que mais pessoas possam ter acesso a ele. Vai sair na versão versão digital? E-book. Vai sair na versão e-book, já vai sair agora. E assim que tiver, eu já comunico no meu Instagram. Posso divulgar até o Instagram aqui? Claro, já fala onde é que ele está à venda, né? Tem o site da livraria, tem o Amazon. Tem o site da livraria no Amazon 2020, né? 500km 2020, né? 2020, que é o Instagram, lá tem todas as informações, se quiser. Tudo numeral, né? 500km 2020. Então, legal para que as pessoas possam seguir, entrar em contato com você, né? Ou para fazer um comentário. Qualquer dúvida, qualquer crítica, eu tô aberto aqui. E lá eu tenho postado muita coisa. Acabei comprando uma GoPro, né?
Tem feito muita filmagem das travessias, você bem faz bacana. uns videozinhos. Você entrou nessa onda, cara, com 50 e poucos anos? Né? Entrei, sem vergonha nenhuma, viu? Não, sem que vergonha bom, nenhuma. cara. É isso aí, cara. É isso mesmo, cara. Se a gente não se modernizar, a gente vai ficar para trás, cara. Um amigo meu até que é do marketing, falou, pô, você precisa começar a divulgar. Eu nem tinha Instagram, pra verdade, eu tinha um que eu não usava. Você precisa começar a divulgar o livro no Instagram. Então eu comecei 50, 100, 200, 250 seguidores, e aí o negócio vai crescendo um pouco. Uhum. E aí eu comecei a postar um monte de vídeo, eu nadando, vídeos da natação, dos treinos, eu lá no meio do mar, lá falando. Então foi bem legal. Cara. Lá em Maceió tem uma piscina natural, eu mergulhando com os peixes, porque eu nadava 2 quilômetros, nadava 2 quilômetros, chegava numa piscina natural, depois voltava. Então dava 4 quilômetros, só de treino. E a GoProzinha aguenta bem. Cara, agora para acabar mesmo, assim, quem que você acha que é o público que vai curtir esse livro, se você puder traçar aí um perfil mais estreito, né? Eu sei que é para todo mundo, né? Quem quiser ler, sabendo ler, vale a pena ler. Tem muitas coisas interessantes no livro, pelo que você falou, já estou aqui super curioso. Mas assim, se você tivesse que delimitar assim, um perfil de público que você acha que mais vai curtir, que tipo de público que seria? Eu acho que quem vai mais curtir, assim, que vai se identificar muito é quem faz esporte, né? Uhum. Seja esporte, seja corrida, seja triatlon, seja natação, até um esporte que não tem nada a ver, seja esgrima, qualquer esporte, a pessoa vai se identificar, porque tem metas para serem cumpridas, né? E quem faz esporte sabe as dificuldades e conseguir treinar, trabalhar, ter filho, cuidar da casa, tudo isso, e não deixar o esporte de lado. Porque dá preguiça. Exato, que é dificílimo, cara. A verdade, a gente acaba conseguindo, mas assim, cara, somos privilegiados, porque a gente sabe que isso é dificílimo para a maioria das pessoas, né? Sim, recentemente eu estava acordando todo dia às 5h20 para treinar. Se eu não acordasse às 5h20, eu trabalhava das 7h30 às 8h30 da noite. Eu não ia hoje conseguir. Você me mandou mensagem às 4h30, né? Por coincidência, eu estava olhando no WhatsApp para ver se meu amigo ia pedalar. Nossa, meu... Castanho já foi nadar e eu pensei que ele tá nadando no mar. Eu falei, não, putz, peraí, ele tá em São José do Rio Preto. Mas por coincidência eu falei, não, vou ter que resolver minhas coisas rápido, que aí durante o dia eu tenho o dia inteiro tranquilo para resolver as coisas que forem. O livro caiu, mas tá aqui. Então é isso, qualquer pessoa que gosta de esporte e também quem gosta de desafio, né? Seja profissional, metas profissionais, como atingir uma meta profissional na sua empresa, tudo isso tem bons relatos no livro. E tem histórias divertidas do dia a dia também que aconteceram. Perrengues, coisas que acontecem. Legal. Cara, parabéns aí por essa empreitada. Talvez maior ainda pela empreitada de transformar um desafio pessoal num projeto de um livro, né? Mas também por ter conseguido manter aí no meio da pandemia esses 500 quilômetros aí para uma pessoa de novo, né? Já passaram por aqui pessoas que nadam isso em 2 semanas, 3 semanas, ou mais ou menos isso. Mas não são atletas, mas são atletas profissionais, não são pessoas como você que tem que manter uma vida normal, entre aspas, mas sempre com esporte ali num pilar importante. Então, parabéns por tudo isso. Fernando, vou colocar no post do episódio de hoje os links para o teu Instagram. Peço aqui já para que as pessoas entrem em contato com você, que depois de lerem o livro ou para tirarem uma curiosidade, mesmo que seja aí para falar sobre meta, sobre trabalho, enfim. E é isso, cara. Obrigado por toda a tua colaboração aí em ter topado participar do Endorfina. E pode ter certeza que depois desse episódio aqui você vai ter mais seguidores e mais fãs. Opa. E tomara, pessoal, vamos comprar o livro aí do Renato, do Fernando. Eu falei que eu ia falar Renato em algum momento. Do Fernando. Para a gente poder ir aprender aí um pouquinho mais, muito mais, aliás, além do que a gente já aprendeu e se inspirou aqui nessa conversa rápida, né, com o Fernando. Cara, é isso. Um abraço para você, cara. Boa sorte. E se você, ou quando, né, se não, porque eu já estou entendendo aqui que você vai ter, sim, um desafio muito em breve aí, seja uns 1000 ou o que quer que seja. Sim. Ou quando você tiver já angariado fundos para o seu canal da Mancha, se você quiser vir aqui contar como é que está sendo a trajetória e depois voltar para contar como é que foi, cara, vai ser um prazer te receber aqui, cara. E quando vier a São Paulo, avisa, né? A gente se encontra lá no clube. Não sei se eu estou nadando no teu ritmo, mas eu vou tentar. A gente vai dar uma nadadinha lá na piscina do Poli. Só os agradecimentos, né, para não ficar mal na fita depois. Agradecer minha esposa por ter acompanhado esse projeto todo, Sabrina. Agradecer os meus filhos, o Benício principalmente, que com 4 anos de idade, enquanto ele não tinha aula, eu ia treinar, ele ficava lá na arquibancada do clube
brincando, levava carrinho, levava um monte de brinquedinho e tal, ele ficava lá. Às vezes eu tinha que sair correndo da piscina para levá-lo no banheiro, voltava, caía de novo, continuava nadando, mas... Olha lá, a vida como é que ela é, pessoal. Isso é pandemia, não tinha aula, ficou um ano sem aula. Cara. Então tudo isso, mas mesmo assim superei. Obrigado ao meu pai, que foi o grande incentivador, corrigiu até inicialmente do livro, tal, alguma coisa. E é isso, obrigado a você pela oportunidade. Bacana, cara. Um abraço e um bom restinho de semana para você, Fernando. Valeu. Obrigado, valeu. Um abraço. Gostou do vídeo? Dê o seu like e deixe o seu comentário. Não se esqueça de assinar esse canal e se você quiser ouvir a conversa na íntegra, procure pelo Endorfina na sua plataforma preferida de podcasts.